É que a igreja se cansa, né, irmãos? Ainda bem que Jesus não se cansa de nós, né? Mas amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Davi deve estar nesse momento voando para algum, talvez é Bahia, né? Hã? Já chegou na Bahia? Se eu conheço as companhias aéreas, não chegou ainda não, viu? Não chegou ainda não. Antes de abrir a palavra de Deus, deixa eu só dar uma luzinha para vocês. No dia 3 foi ação social. Nós entregamos 570 marmitex, né, irmãos? Ontem foi o casamento do irmão Davi. Já agradeço aí a todos os irmãos que se esforçaram aí para chegar até lá, que é longe, né? Lá em Santa Isabel. Foi muito lindo o casamento deles. Glória a Deus. E agora estão viajando, né? Já estão em viagem. Hoje, dia dos pais, um dia muito especial. Muito especial. Sinto muito, mas o dia dos pais é algo assim tremendo. É algo inexplicável. É uma coisa que não sobe no nosso coração. É muito forte, né, irmãos? Muito forte. Também dia 13 e dia 14 agora nós teremos consagração até meio-dia. Então você, por favor, consagre-se aí até meio-dia com jejum, em prol da sua casa, da sua família e da Igreja de Cristo, amém? Também no dia 17 o pastor Silvio, esposa, deverão estar viajando lá para Leme, né? Lá para a Igreja de Leme, participando lá do trabalho em Leme. Pastor, deixa eu só interromper o pastor Tantinho. Pastor, inclusive, eu, pastor Silvana, nós temos vagas de irmãos que quiserem ir ali também, para poder a gente convidar um pouquinho. Amém. Tem mais 3 lugares no carro? Silvana? Tinha 3? Tem 3 lugares. Então tem 3 lugares no carro do pastor Silvio. Vai acompanhar também, tem mais 3. Então são 6 lugares. Quem desejarem estarem, dia 17 de julho, de agosto, né? Eu falei julho? É isso. Eu vou falar agora também aqui. Calma. Também no dia 17, nós teremos o culto dos jovens. Eita, quem é jovem como eu, vamos estar aqui em nome de Jesus. Tem até um lanchinho combo. Tem um combo, né? Combo. R$7. Barato, hein? Para tomar um lanchinho aí, comer dia 24 de agosto, culto de casais aqui. Muito importante. Vai ter um casal que vai estar ministrando. Se você desejar, é muito interessante. Por que é interessante? Porque é um culto de conselhos, de orientações matrimoniais. Vai falar sobre finanças também. Então é muito importante, né? Há um custo aí, porque esse casal vem exatamente para fazer essa que vai ter o coquetel depois, né? Então é R$40 por casal. Então é R$20 por pessoa. Estaremos aqui então. A paz do Senhor, irmãos. Esse culto de casais o pastor Neemias. Ele é responsável pela igreja da Vila Matilde. E ele já vem nesse ministério de finanças já tem algum tempo. Então, não é uma pessoa que vai abrir a palavra para esse momento. Não, ele vive isso. A igreja dele vive isso. Então, ele está trazendo essa experiência para a nossa igreja, que é bom. Amém? Pastor Neemias e a sua esposa. Amém? Amém. Muito bem, glória a Deus. Enfatizando aí, né? Dia 29 de agosto, o jejum total aí é pleno total, das 6 da tarde até as 6 da tarde do dia seguinte. E também estaremos em vigília lá em Guararema, em nome de Jesus, tá bom? Vamos aí nos programar com os carros. Estaremos indo para a chácara
E ali passaremos a noite em oração pela igreja, pelo povo. E no sábado, se houver, né, pessoas, estaremos fazendo batismo. E no dia 1 de setembro, então, a ceia do Senhor, tá bom? Que Deus nos abençoe em todos esses trabalhos. Muito bem. Abra as vossas Bíblias. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Eu devo ser assim, bem... Como é um dia muito especial, nós não podemos ficar muito presos na igreja, né, irmãos? Nós temos que ir embora, porque toda a família está aguardando. Os meus 3 filhos, meus 6 netos estão me aguardando. Eu vou ganhar exatamente 9 presentes, né? Então eu tenho que terminar rapidinho aqui. Eu estou louco. Estou louco para ir embora e receber os presentes. A minha filha, os meus filhos estão fazendo um banquete. Parece que a picanha sendo assada na casa. Pastor, estou sem lugar para ir. Não, fora o cascalho, né, irmão? Meu filho viajou e tal, o outro está aqui, eu estou sem lugar para ir, então eu vou levar. Aí. Já quer mais um filho para minha casa. Irmão, já estou cheio de filho, hein? Leva o presente, quem sabe entra, né? Leva no presente, talvez entre, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é um dia muito especial mesmo, porque pela grandeza do dia. É um dia sagrado, irmãos. Não que seja esse hoje, dia 11 de agosto, um dia separado aí pelo mundo para comemoração do Dia dos Pais. Não. O Dia dos Pais são todos os dias. O Dia da Mãe não. O Dia da Mãe é lá em maio, a gente comemora, passa por esse dia. É maio, né? Agora o Dia dos Pais é todos os dias. Amém? Leia aí para mim, capítulo 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os. Como, irmãos? Na doutrina e na admoestação do Senhor. Eu quero chamar a atenção aqui exatamente para criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. É uma grande responsabilidade, irmãos. Quando nós geramos um filho, quando o filho é gerado no ventre da mãe, muda-se totalmente a responsabilidade. O Davi está indo para a lua de mel agora. Está lá em a Bahia, parece na Bahia, se eu não me engano. Aquela terrinha boa da Bahia. Terra quente, né? Gostosa. Eu morei na Bahia, viu, irmãos? Minha mãe é baiana, minha mãe é de Caetité, papai é pernambucano. E nós moramos na Bahia por algum tempo. Morei numa fazenda na Bahia. E é uma terra muito gostosa. Eu tenho saudade de lá. Minha mãe não quer nem pensar em Bahia, mas eu quero voltar lá. E é um dia, e ele está lá. Começou então uma família. Ontem começa então uma família. Eu disse a ele ontem: a partir de agora, você se torna sacerdote da sua casa. Por quê, meus irmãos? Porque existe a grande responsabilidade. O filho é gerado e isso traz para o varão, para o pai, lógico, para a mãe, como aquela que é a cuidadora, aquela que vai zelar, mas para o pai toda a responsabilidade na admoestação e na doutrina dos nossos filhos. Amém? Tenho 3 filhos. Deus me deu esse presente, 3 filhos. Eu queria ter 6, mas não deu certo. Não deu certo. Não deu, né? Entendeu? Eu queria ter 6, mas não deu, né? Infelizmente, ela não pôde ter mais nem um quarto nós conseguimos ter. Tentei, mas não consegui. Meu genro já então me deu uma lição, né? Me deu uma surra. Já está no quarto, né? Ele está no quarto. Realizou meu sonho.
Glória a Deus. Então existe essa grande responsabilidade de, meus irmãos, de conduzir, orientar, encaminhar os nossos filhos no caminho. Tudo é que quando nós dedicamos as crianças aqui, nós lançamos sobre os pais a responsabilidade, porque se gerou, guarda isso no seu coração, o sangue desse menino, dessa menina está sobre você, e nós vamos dar conta para Deus dos nossos filhos, assim como o pastor dá conta para Deus das ovelhas. Os pais se tornam sacerdotes, se tornam então os responsáveis pela orientação da criança. Ensine a criança o caminho que ela deve seguir. Quando fala de admoestação, é exatamente isso, irmãos. Lançar princípios, lançar, meus irmãos, fundamentos sobre os nossos filhos. E eu quero passar aqui rapidamente sobre algumas situações. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de pais que erraram, mas eram homens de Deus, mas erraram. Davi errou, Jacó errou, Isaac errou na orientação dos seus filhos. Eram homens de Deus, eram cheios de unção, sim, mas erraram. Imagina, irmão, se os homens de Deus com toda essa unção erraram, né? Então nós precisamos lutar muito, buscar muito, nos encher muito para podermos não errar. Então eu queria colocar aqui alguns pontos para que você guardasse no seu coração. O primeiro ponto que eu queria colocar é que nós estamos vivendo os dias difíceis, muito difíceis na orientação dos filhos. As crianças parece que já nascem. Eu vejo bebezinhos aí, uma senhora no metrô, um bebezinho de colo. Ele não falava, porque ele não tinha idade para falar, e dormia no colo dela. Mas quando ele acordou, falei, misericórdia, a menina acordou. Aí ele ficou agitado e nervoso, chutando a mãe, chutando as pessoas que estavam no metrô, né? Pequenininho, mas ele conseguiu atingir 2 ou 3 ali. Aí eu fiquei observando aquela mãe, qual seria o procedimento daquela mãe em relação àquela criança. Ela pega um celular e põe na mão da criança, acende lá, coloca lá, e a criança lá calmou e ficou ali brincando de joguinho, e se acalmou. Então hoje está muito complicado, irmãos. O que eu quero colocar como prioridade aqui? Nós precisamos confrontar, ter assim essa ousadia na educação dos nossos filhos. É um dos princípios que nós não podemos deixar de ter. Veja o que Jó fez. O Jó é um grande exemplo de um pai que vai de encontro na educação, na orientação e na intercessão pelos vossos filhos. Jó capítulo 1, logo no comecinho. Jó está antes de Salmos, né? Primeiro livro antes de Salmos. Jó capítulo 1 diz assim, olha, irmãos, a gente aprende aqui com Jó a manter os seus filhos em disciplina e em intercessão. Capítulo 1, versículo 5. E sucedia, pois, que, descorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Então Jó intercedia pelos seus filhos. Significa, ele se colocava como intercessor
orientação e educação dos seus filhos. Ele pensava no seu coração: se meu filho pecou de alguma maneira, Senhor, eu estou oferecendo nessa noite holocausto por ele, para que o Senhor perdoe das suas transgressões. Então Jó é um exemplo de um homem que não errou nesse aspecto. Ele intercedia, ele clamava a Deus todos os dias. Não era simplesmente, meus irmãos, no momento da malcriação ou de uma situação que o filho levantava, mas ele clamava pelos seus filhos todos os dias, continuamente. Esse é um exemplo de um pai que é zeloso e que vai de encontro, meus irmãos, às necessidades dos filhos diante de Deus, amém? Ele encontrava então aí tempo, encontrava aí, meus irmãos, condições de interceder, de orar, de clamar. Hoje o tempo, não sei se foi o pastor Silvio que falou, é um tempo curto. Você acorda de manhã, está ali tomando café, parece que você tem que correr porque já está perdendo a hora. Chega no serviço, já está perdendo o almoço. Chega do almoço, já está perdendo a saída do serviço. Chega em casa, já está perdendo, meus irmãos, o sono da noite. E nós não temos tempo, irmãos, para conduzir, orientar, estar pelo menos se colocando como atalaia perante o Senhor. É de responsabilidade dos pais, ali como sacerdote, zelar mesmo como Jó pelos seus filhos. O segundo ponto que eu quero colocar é a questão da ausência. Muitas vezes estamos ausentes na questão dos nossos filhos. Achamos que é obrigação da mulher. A mulher tem a obrigação de cuidar da criança o tempo todo, até não, irmãos. A presença paterna. O pai, ele tem, se ele quer conduzir os filhos na questão doutrinária, na questão, meus irmãos, de realmente ali estar dando cobertura ao seu filho, ele precisa não tomar essa postura, assumir esse papel e ser pai 24 horas com os filhos. Quando nasci o meu primeiro filho, eu disse: acabou o Valmir e acabou a Giselda. Agora é o nosso filho. Nós vamos viver para ele. Nós vamos trabalhar para ele. Para eles. Nós vamos tentar educá-los. Tanto é, meus irmãos, que no princípio, o primeiro filho, Marcelo, nós, pela necessidade do momento, a minha esposa trabalhava e eu trabalhava também. Lógico, né? Obviamente. E ela me ajudava naqueles momentos ali da nosso primeiro filho. Nasceu Marcelo, por 6 meses, aí ela ficou uns 3 meses mais ou menos de licença naquela época, não me lembro quanto tempo que era a licença. E quando eu volto ao trabalho, comecei a perceber algumas diferenças no meu filho, a situação de nós acordarmos de manhã, tirar do quentinho, colocar no carrinho, levar até minha mãe, para deixar o Marcelo lá. E eu comecei a sentir uma diferença, umas situações que estavam acontecendo. Aí eu falei assim: Gi, não é justo. Nós geramos, nós colocamos no mundo, agora nós somos responsáveis. Então você sai do seu trabalho e cuida, e vamos cuidar do nosso filho. É isso, irmãos. Não tem como você fugir desses princípios. Não tem como fugir desses princípios. Não trazendo também a questão aí da diferença, né? Além de ser um pai presente, não gerar diferenças, porque a diferença, todos os filhos são iguais, não. Aí está aí meu filho o Flávio, né, que está em São Paulo agora, veio me dar só um abraço do Dia dos Pais. Ontem ele foi para o casamento por uma questão de tá aqui mesmo, né? Então... Não, ele veio para o casamento e também aproveitou e já viu a nossa netinha, né? O nosso netinho, desculpa, netinha da Silvana. E aproveitou também, já ficou para o Dia dos Pais, né? Tá? Ele queria ir embora ontem, mas eu segurei, né, irmãos? Não vai não. E a picanha, como é que fica, né, irmã? Não. Aí ficou, tá
estava conosco aí. Brincadeira, já ficou, porque sabia que era o dia dos pais também. Matou 3 coelhos numa pancada só. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então a questão, queridos, de nós não fazermos diferença. Esse filho meu aqui é melhor, é um filho mais querido, mais não sei o quê. Não, nós temos que tratá-los de forma, da mesma maneira, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito, todos os nossos filhos. Amém? Amém, irmãos? Senão estaremos gerando situações futuras, pode ter certeza, porque a resposta vai vir. De uma forma ou de outra a resposta vai chegar. A Bíblia fala: aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Não podemos plantar milho e querer colher feijão. Não adianta, é milho. Se plantou milho, vai colher milho. Um outro ponto, irmãos, que eu vou dizer agora, que talvez até gere ali alguma situação. Temos que amar, veja bem, mais a Deus do que aos nossos filhos. Pastor, como é que é esse negócio aí? Você está falando que eu tenho que amar mais a Deus do que aos meus filhos? Sim. Porque quando você ama mais a Deus do que aos seus filhos, você com certeza vai ter essa direção e essa visão doutrinária, porque ela vai partir de Deus sobre você, para que os seus filhos sejam abençoados. Amém? Quer ver uma situação? Eli, por exemplo. Quem sabe da história de Eli aqui? Eli era um sacerdote. Só que por um momento ele começou a amar mais os filhos do que a Deus. Em vez de doutrinar os filhos, de admoestar os filhos, no sentido de educá-los, de orientá-los no caminho, Eli preferiu, meus irmãos, não fechar os olhos para isso. Os filhos começaram a pecar e ele fechou os olhos para isso, ele não atentou para isso. O que aconteceu? Meus irmãos, diz a palavra que Eli, os filhos foram mortos e Eli morreu caindo, batendo o pescoço e quebrando esse pescoço, e morreu também. Então, por um momento ele amou mais os filhos do que a Deus. Ele não conseguia ver os defeitos dos filhos e não conseguia também admoestá-los. Perdeu a autoridade sobre os filhos começaram a aprontar. E aí o que aconteceu? Acabaram sendo mortos. E por essa razão, como ele amava tantos filhos, ele, no susto, ele caiu para trás. E caindo para trás, ele se machucou, quebrou o pescoço e morreu. Então, meus queridos, nós precisamos atentar muito bem para isso e não errarmos. O nosso erro hoje vai ser, meus irmãos, a nossa situação lá no futuro. Lá no futuro. Eu vi uma mulher, uma pessoa dizendo assim: eu não quero educar os meus filhos como minha mãe me educou. Isso é um erro. Você não é um bandido. Você não é a orientação que a sua mãe, que seus pais se deram, te trouxe até aqui. Por que você não quer ser ou quer educar os filhos? Não, minha mãe me prendia demais, meu pai me prendia demais. Eu quero que meus filhos cresçam soltos. Aí o curral é grande, o mundo é terrível e a situação é gerada e os filhos se perdem. E aí amamos mais os filhos porque o que acontece, irmãos? Nós não sabemos dizer o quê? Não. Não. A criança quer fazer alguma coisa, você não sabe dizer não. Não, faz. Você sabe que vai se machucar, mas deixa fazer. Não, meus queridos, em nome de Jesus. Eli errou, nós não podemos errar. Nós temos que amar a Deus acima de tudo. O Senhor falou: aquele que não deixa pai, mãe, irmãos, filhos por amor de mim não é digno. Então eu preciso amar a Deus. Amando a Deus, eu vou saber, meus irmãos, amar os meus filhos. Eu tenho dito como testemunho na igreja que nos meus primeiros 3 anos de casamento, 79, 80, em 81 não, 81, em 82 eu me converti verdadeiramente. De 79 até 81 eu achava que era crente, só achava, mas não era crente coisíssima nenhuma. Em 82 eu me converti. Quando eu me converti, foi que os meus olhos se abriram. Aí eu pude ver
a grandeza, a grande família que Deus colocou no meu coração, na minha vida. Pude olhar para minha esposa, vê-la como ela era, é e será sempre linda, mãe dos meus filhos e eterna no meu coração. E tiro o olho em nome de Jesus. Outra coisa que eu quero colocar aqui para vocês, pais: dê tempo mesmo para os seus filhos. Olhe, procure ver as suas necessidades. Às vezes o filho está clamando no seu coração: pai, olhe para mim, somente olhe para mim. E o pai não olha. Pai, me dá só um abraço. Está clamando por um abraço e o pai não abraça. Abraça todo mundo, mas não consegue abraçar o seu próprio filho. Não consegue se achegar ao seu próprio filho. O pai tem que discernir, queridos, quais são as necessidades do filho, quais são as suas lutas. O filho às vezes está sofrendo alguma situação, algum bullying na escola. Hoje é bullying, né? Por café, né? Na escola, e o pai não está tentando, está vendo uma diferença, está vendo uma situação, a criança está com um comportamento diferente e o pai não percebe. Por quê? Porque ele está distante, irmãos. Ele não está atentando, dando mais tempo para o seu filho, para observar se o seu filho está ou não sofrendo alguma situação. E às vezes basta um abraço. Basta um abraço. Eu digo isso de meu irmão, minha irmã está aqui, ela era mais novinha, então ela não sentiu muito bem isso aí não, o pai já tinha mudado completamente. Mas o meu pai, eu fui conversar com meu pai, eu tinha mais ou menos uns 23